O Fábio Porchat declara o seu voto no Ciro Gomes, mas se o Ciro continuar no 8% nas pesquisas eleitorais até agosto, ele vai no voto útil, caso o Lula liderar as pesquisas até agosto. Eu vou mostrar o vídeo do Porchat falando sobre isso e depois um segundo vídeo do Porchat falando sobre Marcelo Freixo e as milícias. Então o voto do Porchat é a vontade e o desejo de milhares de brasileiros que querem votar, fazer o voto útil para tirar o Bolsonaro. Essas pessoas não querem mais 4 anos de governo Bolsonaro. Fábio Porchat declarou o voto no podcast do Sérgio Malandro. Vamos dar uma olhada aí. Você vai votar em quem, Fábio? Eu vou. Você quer foder essa entrevista, né, Sérgio? Não, eu já declarei meu voto. Eu vou votar no Ciro Gomes. Eu gosto muito do Ciro, acho que ele é um ótimo candidato, acho ele muito preparado. Eu acho que a gente precisa parar um pouco de polarizar e de nervoso e tal. Agora, se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, para tirar esse animal, esse verme, esse câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha, cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. A verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto, ele é um cara que não tem humanidade. É uma pessoa que durante a pandemia, que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso, ele fala, eu não sou governo. Ele não tá nem aí pras pessoas. Ele não tá nem aí, ele não tem a menor dignidade. A gente tá falando de uma coisa que, assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. Uma pessoa que é um ser humano, que não é um abjeto, não é um cara que não gosta do que provoca ira, raiva, que mente descaradamente, que agride, que fala pra mulher, você não merece ser estuprada. Olha o que ele fala pras pessoas. É isso que então, isso não é gente. Isso é subjente, isso é rato, isso é verme. Não dá pra ter um país comandado por verme. E ainda por ser um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, um cara vagabundo que não trabalha. Ele não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário. Ele fica andando de jet ski. As pessoas estão morrendo de fome, ele não trabalha. Ele não corre atrás. Esse cara não tem agenda, a agenda dele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem é que trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém trabalha depois do meio-dia no país. Todo mundo trabalha antes. Esse senhor é o presidente da república de um país que está fudido. Então esse cara precisa ser tirado. De algum jeito, de alguma forma. Compartilho do mesmo pensamento do Porchat. Tudo que ele falou ali é verdade. Bolsonaro não trabalha, Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro imitou as pessoas morrendo de Covid. As pessoas morrendo de fome e ele só fazendo motociata, andando de jet ski. O Bolsonaro matou uns 500, bota na conta aí, os 500 e poucos mil brasileiros. E ainda tem gente que compara Lula e Bolsonaro. Olha a audácia dessas pessoas, dessa galera do nem. Porra, o Bozo é corrupto, nunca trabalhou na vida, genocida, né? Matou milhares de brasileiros. E o outro candidato é um democrata. O Bolsonaro é um antidemocrata e o outro é um democrata. E aí tem uma galera aí que diz que isso é terrorismo eleitoral, né? O pessoal do nem. Ficar falando, tem que votar no Lula para tirar o Bolsonaro, isso é terrorismo eleitoral. E o que eles fazem com o Lula não é terrorismo eleitoral? Quando eles falam, vocês não podem votar no Lula, né? Não é terrorismo eleitoral também? O discurso de ódio dessa galera contra o Lula, endossando o nem, isso não é terrorismo eleitoral? Aí tem gente que fala, estão botando uma arma na nossa cabeça porque a gente a gente não tem direito de votar nem. A gente não tem direito de votar nem. Cara, ninguém tá tirando o direito de ser nem, né? Vocês votem em quem vocês quiserem, vocês são livres, vocês têm direito de votar em quem vocês quiserem, inclusive no infeliz do Bolsonaro, no merda do Bolsonaro. Vocês são tão merdas quanto ele, né? Então vocês votam em quem vocês quiserem, não tem ninguém botando arma na cabeça de vocês, não tem ninguém fazendo terrorismo eleitoral. Democracia é isso. Então as pessoas do voto útil estão mostrando um caminho a seguir. Não tem nada de exagero nisso. É um caminho a seguir, um caminho mais coerente, um caminho contra o Bolsonaro, um caminho contra mais 4 anos de governo Bolsonaro.
Se você é nem, o problema é seu. Se você iguala o Bolsonaro com o Lula, o problema é seu. Na minha opinião, isso é uma viagem, é uma loucura. Vocês estão muito equivocados. Se você tem empatia pelos brasileiros mortos durante a pandemia, você deveria entender que o cara é genocida. E aí o Adrilles da Jovem Pan, do Morning Show, e o Guga Noblat, do mesmo programa do Adrilles, eles concordaram em dizer que o Porchat faz discurso de ódio contra o Bolsonaro, porque o Porchat chamou o Bolsonaro de verme, de corrupto, de genocida, de rato, e isso para eles é discurso de ódio. E o Guga Noblat, que é um bucha, um pelego da Jovem Pan, né? Um traíra, um quinta coluna, podemos dizer assim, porque trabalha nessa empresa Jovem Pan, ele concorda com o Adrilles. Ele acha que isso é discurso de ódio mesmo. Logo eles da Jovem Pan, logo o Adrilles e a Zoe, que fazem discurso de ódio contra o Lula e a esquerda quase que diariamente. Então, olha a função desse Guga Noblat, né? É um cara que faz oposição ao bolsonarismo e é cerceado no seu programa. E achincalhado. E ainda leva esporro e humilhação dos coleguinhas. E ainda é interrompido pelos coleguinhas. Né? E agora está concordando com Adrilles Jorge. Tem que agradar a patroa, né? Tem que agradar o patrão. Então o Guga, ele concorda com isso, em ser cerceado, achincalhado, humilhado, porque ele trabalha lá. E ele sabe que a oposição não tem vez, né? Tudo pela grana. A Jovem Pan não é um espaço democrático, então ele sabe que ele não será respeitado. Então o Bolsonaro, ele mata 550 mil brasileiros, 600 mil brasileiros, e a gente não pode chamá-lo de verme. Apenas o Adrilles, a Jovem Pan e a Zoe podem chamar o Lula de verme, de corrupto, de outros adjetivos. Agora, quando é com o Bolsonaro, não pode, é proibido. Aí o Adrilles acusa o Porchat de ter feito fake news. Olha só, fake news. Quando o Porchat chama o Bolsonaro de genocida, não, é o que? É mentira isso? É fake news. O Bozo não tem culpa de nada, então. E também o Porchat fala da frase do Bolsonaro, quando ele diz, Bolsonaro diz para Maria do Rosário, que você não merece ser estuprada. Bicho, isso não se diz para uma mulher. E o Adrilles vem falando que que o Porchat tirou fora do contexto essa frase. Como fora do contexto? Em nenhuma hipótese isso deve ser falado a uma mulher, não importa o que ela tenha feito ou falado, ou dito. E ainda nessa briga com a Maria do Rosário, ele falou, dá que eu te dou outra. E olha só, eles acusando de Porchat de fake news. Logo o Adrilles e a Zoe, que propagam quase que diariamente fake news de todos os tipos, né? Agora vamos a outra fala do Porchat, onde ele diz sobre as milícias, Rio de Janeiro e a candidatura do Marcelo Freixo. Entre bolsonarismo e milícia, e o Marcelo Freixo aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa eleger esse homem governador, senão a gente vai se fuder. O Rio de Janeiro não aguenta mais. O Rio de Janeiro tem todos os governadores presos, não dá. A gente precisa acabar com a milícia. A gente precisa acabar com a milícia. Esse homem, o irmão dele, morreu assassinado pela milícia. Esse homem vai acabar com a milícia, porque ele é uma pessoa boa e porque ele tem sangue no olho, Sérgio. Esse cara não quer mais quem matou o irmão dele, não. Ele vai acabar com a milícia. O Rio de Janeiro está tomado pelo crime. A gente não aguenta mais. O Rio de Janeiro não dá mais pra gente não ser feliz. Olha que cidade, olha o estado que a gente tem, gostou demais do Rio. A gente precisa de gente que tome a rédea da situação. Não dá pra gente ficar votando em vagabundo mais, não. Ok, mas voltei. Vejam como é importante, necessário e urgente essa fala do Porchat. A candidatura do Freixo no Rio de Janeiro é necessária. O Rio de Janeiro, o carioca, não aguenta mais o narco-estado, não aguenta mais as milícias, a violência urbana, necropolítica. Ninguém mais aguenta essa falsa guerra às drogas. E o carioca, ele tem problema, o Rio de Janeiro tem problema com o voto, vota mal, né? Votaram em 4 governadores bandidos, 4 governadores que estão presos atualmente, e está na hora de votar num cara diferente, né? Não acredito que ele irá eliminar a milícia, né, por completo, mas ele irá tentar combater as milícias, isso sim.
Só que eu acho um pouco improvável que o Freixo ganhe essas eleições, infelizmente, porque aqui a gente é dominado por essas forças paralelas, por essas, né, que estão aí inclusas na política, as lideranças religiosas e políticas. Enfim, eles dominam quase que o estado todo do Rio de Janeiro. Então, para quem entende o que eu estou falando, sabe que há uma manipulação. Então, é problemático isso. Acho muito difícil, mas tomara que eu esteja errado. O Freixo ele tem que ganhar. É necessário que o Freixo ganhe essa eleição do Rio de Janeiro. Então é isso. Quando algum bolsonarista ou a galera do Neném vem falar que você está fazendo discurso de ódio contra o Bolsonaro, né, lembre eles que essa galera aí sempre fez discurso de ódio contra o Lula, o PT, as esquerdas, e para eles está tudo bem, né? Contra essa turma pode, contra a esquerda pode, está liberado. Está liberado, não é discurso de ódio. Agora, quando é contra o Bolsonaro, aí não pode, né? Aí é discurso de ódio. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, dá o like aí para dar aquela força. Obrigado por assistir, valeu, falou.